Fala, rapaziada, agora eu vou falar um pouquinho sobre uma recomendação que a Society of Neurointerventional Surgery fez sobre o atendimento de pacientes com AVC isquêmico. Então, para você que trabalha no atendimento de paciente com AVC isquêmico, você que é neuroradiologista intervencionista, você que é anestesista que trabalha também na sala de angiografia, são dados que eles publicaram hoje, falando o que a gente deve fazer de recomendação. Primeira coisa, o que ele fala? Pacientes que têm AVC isquêmico, são um grupo de risco e, além disso, eles têm mais chances, se tiver Covid, de ter uma forma grave do Covid-19. São duas coisas extremamente importantes. E, além disso, já foi demonstrado que 36% dos casos de Covid-19 têm sintomas neurológicos e 4,5% tem AVC isquêmico. Então, nós que trabalhamos com AVC isquêmico temos que estar preparados para enfrentar esse tipo de situação. Pacientes com Covid-19 ou em suspeita de Covid-19 que vão ter sintomas ou um diagnóstico de AVC isquêmico. E aí ele começa a dividir, o atendimento desse paciente de uma forma bem simples. A primeira coisa, o paciente que tem indicação para trombectomia mecânica não deve mudar, deve seguir as indicações e contraindicações, independente se ele tem Covid-19 ou não. A indicação é a mesma, as contraindicações continuam também sendo as mesmas, a gente não vai mudar nada, tá certo? E aí ele começa a pensar, se você chega um paciente e tem um teste para Covid-19 negativo nas últimas 48 horas e foi indicada uma trombectomia mecânica, as precauções que você deve tomar com esse doente são precauções padrão. Você não precisa mudar muita coisa, o EPI, nada disso. O que ele relata nessas recomendações da sociedade, isso é uma sociedade americana, precaução padrão, 48 horas, nas últimas 48 horas um teste negativo, nada a ser feito. Mas ele tem uma ressalva, em local que tem uma quantidade muito grande de atendimento de pacientes com Covid-19, esses resultados podem ser falso negativos, então vai ter que pesar, porque já é sabido da escassez de material de proteção individual. Lembrando, esse é um artigo publicado nos Estados Unidos, nós estamos falando da maior potência econômica mundial, eles estão falando sobre escassez de equipamento de proteção individual. Por quê? Se você pegar alguns dados, por exemplo, vai ter uma média de 180 milhões de infectados nos Estados Unidos. Desses, 24 a 30 milhões vão precisar de internação hospitalar, sendo que só tem 1 milhão de leitos. Então essa é a grande preocupação de ter uma entrada muito grande de pacientes e um consumo muito grande desses equipamentos de proteção individual. Então, primeira coisa, veio o Covid negativo, nada a se fazer. Precaução padrão. A outra situação é aquele paciente que vem Covid-19 positivo ou uma suspeita de Covid-19 positivo, que você ainda não tem um dado. Aí você tem que ter uma precaução máxima, total. Então, para toda a equipe, material de proteção individual, máscara, gorro, máscara N95, luva, avental, ele até cita que se você puder colocar sapatos tipo bota para diminuir chance de contaminação, é ainda melhor. E além disso, ele fala, olha, a N95 é um material que vai ser escasso, então você às vezes colocar uma máscara cirúrgica por cima da N95 pode evitar que você faça mau uso dessa máscara N95, só pelo medo da escassez de material. E além disso, esses pacientes que vão fazer a trombectomia mecânica, eles indicam que normalmente você deve indicar uma intubação orotraqueal profilática desses doentes. Por quê? Se você tiver, durante o procedimento, tiver que intubar, aspirar, vai ocorrer um fenômeno que eles chamam de aerosolização dentro do ambiente, ou seja, colocar dentro do ambiente muita quantidade de aerossol e pode contaminar muito mais gente. Então, se você tem um paciente com NIH alto, com AVC do hemisfério dominante, paciente com escala de Coleman de Glasgow baixa, ou se ele tem um AVC de circulação posterior, intube esse cara de forma profilática e depois leva para a sala de angiografia para diminuir o risco de disseminação da doença para os profissionais que trabalham com esse tipo de paciente. E além disso, eles falam que, da mesma forma como você deve intubar ele fora da sala de angiografia, na hora que terminar o procedimento ele deve ser estubado em uma outra região, porque a maioria das salas de angiografia não tem pressão negativa. Então,
tira esse doente entubado, vai para a UTI e lá ele vai ser estubado. E sempre lembrar, a sala de angiografia deve ter feito uma higienização que eles chamam de higienização terminal, uma limpeza muito grande da sala para evitar que tenha contaminação de outras pessoas após esse primeiro procedimento. Outra coisa são aqueles pacientes que são COVID-19 indeterminados. Você não consegue coletar a história. E muitas vezes acontece isso. Chega um paciente com AVC isquêmico, você não consegue coletar a história porque ele tem um distúrbio da fala, uma afasia, uma disartria, um distúrbio de consciência, não consegue avaliar e não consegue coletar a história muito bem. E às vezes o familiar não está presente. Então esse é um paciente que ele é determinado como COVID-19 indeterminado. Nesse tipo de caso, você vai tomar as precauções como se ele fosse um COVID-19 positivo. Você vai tomar as precauções máximas que você vai poder. Sempre lembrar, entubar o paciente antes, depois levar para a sala de angiografia e N95 para toda a equipe, máscara, gorro e se puder até uma bota para proteção da equipe que atende esse tipo de doente. E nesse artigo também eles citam o quê? Eles citam os cuidados pós-trombectomia. O que a gente deve fazer? Então, a gente já falou, leva esse cara para fora se ele foi entubado, antes, de forma profilática, leva ele para outra sala, vai estubar em outra sala e tentar sempre fazer o teste COVID, estubar quando possível e fazer a progressão rápida de um leito de UTI para uma semi e para um quarto, para que os leitos de UTI possam ser destinados para os pacientes que realmente precisam do COVID-19 desses leitos. Além disso, outra coisa que ele sempre fala no artigo, que como o pessoal da cardiologia já falou, todo mundo fala, é suspender os casos eletivos, porque às vezes a gente vai fazer duas exposições. Uma, expor o seu paciente a um risco de entrar dentro de um setor, o hospital, com muito caso de Covid-19, ou seja, vai pegar um risco muito grande para esse paciente, para fazer um tratamento que ele é eletivo. E uma outra situação, você faz o tratamento eletivo desse doente e às vezes ele precisa de uma vaga de UTI, fica 2 dias, 3 dias ocupando uma vaga de UTI. Hoje o que a gente não pode é ocupar leito de UTI com caso eletivo. E é por isso que eles falam também para suspender todos os casos eletivos. Outra coisa que também é citada nesse artigo é separar uma sala somente para os casos Covid-19. Aí eu já acho muito complicado, que a maioria grande parte dos hospitais vai ter uma sala só de angiografia que vai ser dividida para cardio, para neuro e para vascular. Isso aqui no Brasil que eu estou falando. Então acho que separar uma sala vai ser algo extremamente difícil aqui no Brasil. Lembrando que essas são recomendações que são feitas dependendo do que eles citam até, depende do recurso que você tem no seu local, como é o seu local, se é de alta ou baixa. Isso é para a realidade muito mais americana. Mas a gente consegue ter uma ideia de como a gente deve ter que se portar, tanto a gente neurointervencionista, como todas as pessoas que trabalham dentro da sala de angiografia, anestesista, vascular e cardiologista, tá certo? Gente, um abraço aí, hein? Fique com Deus.